presidente Lula fez um balanço dos 18 meses de governo no domingo à noite. Ou uma peça publicitária foi exibida na televisão, porque o realismo passou longe das falas do presidente. Talvez tenha sido uma tentativa de arrumar os sinais trocados que ele vem passando para o mercado nos últimos meses. E uma segunda tentativa foi a de falar com o eleitor que ainda não entendeu as mensagens do governo. E eu vou explicar. A relação de Lula 3 com o mercado não tem sido das melhores. Desde o dia 1 do seu governo, Lula ataca Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Mas as suas falas ainda conseguem ser piores do que esses ataques. O presidente chegou a dizer que não é obrigado a cumprir a meta fiscal se tiver, abre aspas, coisas mais importantes para fazer. Como se isso não bastasse, ele ainda afirmou que precisava ser convencido sobre o corte de gastos em 2024. A história se repete e olhar para o passado nos faz ter uma noção de como que vai ser o nosso futuro. O governo Lula 1 seguiu uma política econômica do Fernando Henrique Cardoso, isso é fato. Ele foi criticado, obviamente, principalmente pelo núcleo duro do partido, mas essa foi a garantia de que ele manteria os contratos, o que deu a eleição ao petista. Mas em Lula 2 teve uma deterioração do regime fiscal que precisa ser mencionada aqui. O presidente usou a crise de 2008 como um pretexto para o afrouxamento do compromisso fiscal. Se por acaso você não lembra, foi com a posse de Guido Mantega na Fazenda em 2006 que foi selado de vez o abandono do ajuste fiscal. Em 2007, a pá de cal. A preocupação com o ajuste fiscal logo cedeu lugar à defesa ostensiva da expansão do gasto público, na esteira do espetacular desempenho da receita tributária, propiciado pela combinação da recuperação da economia com o aumento de eficiência da máquina arrecadadora. O resto é história. E aí se seguiu pelo governo Dilma Rousseff e volta à tona agora no Lula 3. E foi por isso que eu fiz essa explicação. Porque desde 2006, os governos petistas eles gastam muito mais do que arrecadam. Superestimam a receita e subestimam o gasto. O compromisso com a responsabilidade fiscal é coisa de narrativa. Uma tentativa de conter a queda na popularidade. A peça de campanha exibida domingo precisa ser convincente, ainda mais quando o presidente não consegue convencer a população de que a economia apresenta sinais de melhora. Por isso, Lula fala nas vagas nas creches, nas universidades, para acenar para um eleitorado que não vê o governo cumprindo o que prometeu. Ao mercado, uma sinalização de que não somos mais os mesmos, nem vivemos como os nossos pais. No caso, nossos pais entenda-se por Lula 1 e 2 e por Dilma. Fato é que o mercado continua desconfiado. A população ainda não engole muito bem essa história de economia melhorando. Então, se aposta no quê? Na polarização. E foi isso que Lula fez. Diante de um governo gastão, que dia sim, dia não, bate de frente com a equipe econômica, a gente vai da velha máxima que funciona no Brasil. Eles são muito piores. Como disse Napoleão Bonaparte, na política, todos os amigos são falsos. Os inimigos, verdadeiros. O inferno são os outros.